Olá, seja bem-vindo ao Confraria dos Esportes, nosso encontro semanal para falar muita coisa que acontece no esporte do Brasil e do mundo. O meu convidado dessa semana esteve recentemente com a gente e eu achei que ficou muito superficial, que a gente falou de um assunto que ele domina muito e ele concordou comigo e aceitou prontamente o convite para a gente dar uma esticadinha no assunto. Meu amigo Márcio Tadashi, tudo bem, Tadashi? Boa noite, Ari. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar de novo aqui com você e com a sua plateia, os espectadores. Vamos lá, então. O nosso assunto que ficou pendente na outra. Na verdade, a gente começou um pouquinho, né? Mas não deu para esmiuçar o tanto quanto o assunto merece, que é o sistema CREF-CONFEF, Conselho Regional de Educação Física e o Conselho Federal de Educação Física. Nós falamos na outra edição, no outro episódio, que o Conselho foi criado oficialmente a partir do dia 1º de setembro de 1998, até por isso que a data comemorativa da nossa categoria é no dia 1º de setembro. Eu queria que você começasse me falando uma coisa, Dash. Você está desde o princípio, é praticamente um dos fundadores, né? Você me contou na outra vez que os 2.000 primeiros eram necessários para que a lei passasse. Como foi esse comecinho? O pessoal era receptivo ou era mais complicado? Na verdade, os 2.000 eram necessários para criar o CREF. Cada CREF, depois da regulamentação, para a formação do CREF, estabeleceu que teria que ter um mínimo de 2.000 inscritos para que o CREF pudesse funcionar. Então, essa necessidade em cada estado que aconteceu. E nós conseguimos isso. E eu fui um desses 2.000, então a gente é considerado fundador do CREF de São Paulo. E foi por lá que eu entrei. No início, eu entrei como colaborador, não participava das atividades, e quando teve a necessidade da fiscalização, o professor Cláudio Dalmanto, que foi o grande movimentador, né, o condutor da criação do CREF de São Paulo, ele me convidou para ser um dos agentes de fiscalização, e eu comecei a fazer essa atividade, que foi o primeiro contato assim, oficial de fiscalização, mas no primeiro momento era muito mais de orientação do que de realmente fazer algum caráter punitivo, né? Então a gente tinha esse olhar assim, mais de procurar orientar a população, né? os profissionais, para a mudança na regulamentação da profissão e o significado dela. E no começo não foi muito fácil, não, porque, na verdade, você coloca uma série de condições para que o profissional possa atuar. E uma profissão que já estava atuando, isso teve alguma resistência. Mas aos poucos nós fomos explicando, fomos esclarecendo o que significava essa mudança, e os profissionais foram aderindo e foram aceitando. E hoje é uma das profissões mais melhor fundamentar, mais solidificadas. O CREF, o sistema CONFEF-CREF hoje, com mais de 600 mil profissionais, já é um dos maiores conselhos de tamanho médio, assim, vamos dizer, né? A gente tem, se não me engano, 4 ou 5 conselhos que têm maior número de profissionais. Então, hoje nós somos uma classe profissional bastante reconhecida e com bastante peso, o que se refletiu nas últimas movimentações relacionadas à parte legal da profissão. Deixa eu te perguntar um negócio, Tadashi. Em relação à diretoria do CREF, vamos deixar especificamente aqui em São Paulo, que é onde você fica mais no seu dia a dia, o número de diretores, eu estava olhando no site de vocês, é um número bastante grande. Como que é a relação desse pessoal? A diretoria é eleita e depois tem conselheiros? Como que é essa relação? A quantidade de pessoas surge da onde? Olha, só para esclarecer, eu não estou mais no CREF, eu estou agora só no Conselho Federal. Agora eu não sei como é que está a composição exatamente de São Paulo, né? Eu fui do CREF de 2003 até 2012, né? Foi um período como membro entre os conselheiros do CREF de São Paulo. Aí em 2012 eu me afastei e retornei agora em 2020, mas como conselheiro federal somente, né? Naquela época eu cheguei a ser da diretoria por algumas gestões, cheguei a ser vice-presidente e
agora sim, eu não sei como é a composição do CREF de São Paulo, tem algumas variações que eu não estou A estrutura, a estrutura que acompanhando. compõe é muito grande, Tadashi. São muitos membros, ou depois a chapa de eleição é menor e depois vai tendo que direcionar para dividir, né? Porque fica difícil acompanhar um estado tão grande com pouca gente. Na verdade assim, o número de conselheiros é fixo, né? São, se não me engano, 24 conselheiros, mais alguns mais suplentes. Então são eleitos os conselheiros, e depois, entre os conselheiros, é eleita a diretoria. Essa diretoria, a composição varia um pouco de CREF para CREF. Como eu tive esse tempo afastado do sistema, eu acabei não estou atualizado assim, sobre cada CREF, né? E no federal tem a composição um pouquinho diferente dos CREFs, então não posso dizer como é que está São Paulo agora. Tá? Mas aqui em São Paulo foi criado também o sistema de delegados. Então, em algumas regiões, né, são designados delegados que fazem um contato mais próximo dos profissionais da região com o conselho, né, com o CREF, com a matriz do CREF. Bom, imagino que o ponto central aqui é a capital, né? Cidade de São Paulo. Imagino que Guarulhos, muito grande, é proporcional à população, provavelmente. Sim, cada grande cidade tem o seu delegado. Algumas cidades têm suas seccionais, né? Eu não sei de todo, mas por exemplo, Campinas teve a primeira, Sorocaba também tem mais uma, não lembro onde que é. Seria uma espécie de um polo que pega cidades menores próximas. Esses aí são sedes regionais. Agora, fora as sedes regionais, tem delegados em praticamente todas as grandes cidades do estado, né? Algumas cidades médias também têm seu representante, para melhorar o diálogo com os profissionais. Nós estamos conversando no Confraria dos Esportes dessa semana com o Márcio Tadashi, especificamente falando do trabalho do CREF e CONFEF, ele que já está atuando há um bom tempo nesses dois órgãos, né? Agora mais CONFEF do que o CREF. A gente vai fazer uma breve pausa e volto já já. Segura aí que eu estou voltando. Estamos de volta ao Confraria dos Esportes, nosso segundo bloco, conversando mais uma vez com o Márcio Tadashi, especialista aí no CREF e CONFEF, ele que é membro do CONFEF já há algum tempo. Tadashi, a gente estava falando na outra parte da composição enfim, das chapas, como é que funciona, delegados, tudo mais. Eu queria saber um negócio, com essa divisão que aconteceu aí nas faculdades de educação física, do bacharelado e da licenciatura, isso aí você acha que trouxe um trabalho mais específico, ficou mais tranquilo para vocês conseguirem acompanhar o trabalho deles? Olha, essa divisão é uma divisão que teve algumas complicações, principalmente no seu início, para entender direito, né, e o que significa essa diferenciação, que na verdade ela não foi produzida pelo sistema, né, pela regulamentação em si, mas pelo que determina as resoluções do MEC que tratam de cada curso. Então, o que cada curso forma, que tipo de profissional cada curso forma. E o sistema, como regulamentador da ação profissional, ele tem que diferenciar quais são as atribuições de cada tipo de profissional dentro da educação física. Então, a gente tem o licenciado e tem o bacharel. Na nossa formação, essa formação era unificada. Né? Isso, a licenciatura plena nossa. Não, a plena é uma outra situação, na verdade, que a gente confunde um pouquinho. Vamos aprender um pouco. A licenciatura plena é assim, porque tem uma licenciatura que chamava de licenciatura curta. Então, quando você tinha algum curso de formação de nível superior em determinada área, você fazia uma licenciatura, chamada licenciatura curta, e essa licenciatura ela completava a formação para transformar aquela pessoa em um professor. Acho que é mais ou menos alguns engenheiros que davam aula de matemática, por exemplo. Isso. E a licenciatura plena é a licenciatura com formação, né, ampla de atuação como professor.
Então, essa é que era a diferenciação, não era relacionado à questão do bacharel e licenciado, né? Tanto que a formação era a única a licenciatura em educação física que a gente fez. Em 2002, que foram criados os cursos de bacharelado, pelo MEC, que foi, depois de um certo tempo, foi obrigatória a divisão entre os dois cursos. A formação tem que ser distinta, né? Agora, em algumas faculdades, eu não sei se todas já são obrigatórias, mas o próprio ingresso já é diferenciado. Você entra sabendo se vai fazer bacharelado ou licenciatura. Em algumas faculdades você tem um ingresso único, tem um ano ou dois básicos, e depois você opta por uma ou outra formação. E se quiser fazer a outra, você vai ter que fazer mais 2 anos de curso. Então essa formação ela exige um entendimento bastante claro da licenciatura em educação física. Tem um questionamento bastante forte em algumas áreas, inclusive dentro da própria educação física, que questionam a necessidade de se reconhecer o professor de educação física na escola como profissional de educação física. É porque nas outras disciplinas não se exige que haja registro profissional nas matérias. Mas aí cabe entender uma diferenciação bastante grande entre o que faz um professor de educação física quando ministra suas aulas e com o que faz os demais professores quando fazem. Então, o que caracteriza a nossa profissão, como a gente conversou na nosso último encontro, o que faz com que nós estejamos exercendo a nossa profissão. Toda vez que a gente orienta alguém a fazer uma atividade física de determinada maneira, então você orienta seu aluno a correr porque vai jogar uma bola, você vai fazer vai colocar alguma exigência de esforço em cima da criança. Você vai ensinar um movimento para uma criança e ela vai executar esse movimento. Ela não vai só entender, ela vai executar o que você indicou para ela. Então esse é o exercício da profissão em qualquer situação. Então quando você está fazendo isso com um aluno na musculação, você está fazendo isso, você está orientando para fazer um determinado tipo de movimento, você vai estabelecer a carga, você vai fazer esse ou aquele tipo de movimento, usar esse ou aquele tipo de técnica de movimento, você vai colocar uma carga específica para ela. Numa aula de educação física, embora sobre alguns aspectos você não tenha o comprometimento com a performance física, por mais que você utilize de estratégias lúdicas, de jogos ou esportivas, você está fazendo com que o seu aluno ative o seu corpo para realizar um determinado esforço físico. Então, quando isso acontece, essa é a caracterização do exercício profissional para que justifica que o professor de educação física tem que também ser um profissional de educação física, porque ele faz isso, né? Pode usar a estratégia que for, pode ser com o objetivo específico que for, ele está usando o movimento para a educação da criança, está usando o movimento para formação da criança enquanto cidadão, pode ser, mas qual é a ferramenta que ele está utilizando? Qual é o meio que ele utiliza? É um movimento? É fazer a criança se movimentar? É fazer a criança executar uma atividade física ou esportiva? Então aí cabe sim o profissional de educação física. O que não ocorre com os outros professores. Então, por exemplo, quando um professor de matemática ou de engenharia, vamos para pegar uma profissão que é regulamentada, ele vai ensinar matemática ou física para o seu aluno, ele não está exercendo a profissão de engenharia. Mesmo um biomédico, né, que vai ensinar biologia, ele é uma profissão regulamentada, mas quando ele está exercendo como professor de fisiologia escolar, de biologia, de alguma disciplina relacionada à área, ele não está exercendo a sua profissão e não está como que chama? Tendo nenhuma atuação profissional. Mas, por exemplo, um médico, quando ele vai fazer o exame médico numa escola, ele com certeza é um médico registrado, ele não pode fazer exame médico sem ter um registro profissional. Agora, se ele for ensinar uma disciplina dentro da escola, ele não tem que necessariamente ser registrado para ser professor para ensinar disciplinas escolares. Então, essa diferença na nossa atuação
enquanto professores de educação física escolar, é que diferencia e que que garante a necessidade desse registro profissional. Me fala um negócio, Tadashi, como é que vocês foram recebidos logo de começo pelas faculdades de educação física? Como é que esse pessoal, os professores antigos das faculdades, eles tiveram que se filiar ao CREF, ao CONFEF? Teve resistência ou todo mundo falou, oh, que legal? Como é que foi isso? Olha, foi assim, misturado. Teve profissionais que entenderam de cara qual a importância disso, porque, na verdade, quando você pensa, olha, a sua profissão exige que você tenha formação em educação física. E você é professor de educação física no nível superior, você tem a formação de professor de educação física, você tem que ser feliz com isso, porque o mercado, a população está reconhecendo que a sua formação é importante, o que você passa para o seu aluno é importante. Mas teve alguém que chegou assim e falou, eu já escrevi 10 livros dessa área, eu não tenho que provar nada para ninguém. Sim, muitos, vários. E assim, também, até hoje ainda, tem vários que, olha, eu sou professor, só sou professor na universidade, então não tenho necessidade de registro. Tá? Mas durante a sua aula, você exerce a atividade, você faz o seu aluno. E nós tivemos grandes professores na nossa formação, né? E o que nós fazíamos na aula era fazer uma aula com atividade física com professores. E se eles não fossem bons professores como eram, com formação, muita gente ia se machucar, né? Se machucar, passar mal em algumas aulas que a gente teve. Mas a formação que é necessária hoje, que é exigida através da regulamentação. E quando a gente fala em regulamentação, é o meio que a sociedade encontrou para criar essa segurança. Mas tem a exigência do diploma. Mas quem controla a exigência do diploma? Quem é que vai atrás de um professor que apresenta um diploma falso, que vai fazer isso dentro de uma academia, dentro de fora do ambiente escolar formal, que tem uma exigência, um controle um pouquinho maior. Mas mesmo assim está bem sujeito a isso. É a própria classe que tem que fazer esse controle. Então, inclusive, uma curiosidade da nossa profissão, ela foi a primeira profissão que teve o seu conselho criado sem a ajuda de uma verba federal, do governo. Desde o primeiro momento, tudo que foi adquirido pelos conselhos, tanto pelo federal quanto pelos regionais, foi feito com base nas primeiras inscrições dos profissionais. Então, assim, para manter o funcionamento desse sistema de fiscalização e orientação e regulamentação que as taxas que são cobradas, elas são aplicadas justamente para isso. Então, muitas vezes se resume bastante o que eu ganho com o CREF, com o CONFEF? Onde é que meu dinheiro vai parar? Então, assim, se tirasse qualquer questão do que faz realmente o sistema CONFEF-CREF, a simples existência da regulamentação é uma garantia de que a nossa área de trabalho está preservada. Existem as situações de conflito, de interposição de profissões em determinadas áreas? Existem. Isso com várias profissões, não é só com a nossa, em relação a outras. Entre as outras também existem. Na área de saúde, a gente tem bastante situações que são bastante difíceis de você diferenciar até onde vai a abrangência de determinada profissão. Desculpa. E a que ponto que a gente começou a ultrapassar essa... Vou dar um break aqui, aproveitar que o meu amigo Tadashi está bebendo uma aguinha. O Confraria dos Esportes dessa semana está conversando com o Márcio Tadashi. A gente vai fazer uma breve pausa aí, já volta com a gente. É rapidinho, já estou voltando. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Confraria dos Esportes dessa semana. Estamos conversando com o Márcio Tadashi. Tadashi, me fala uma coisa. Os profissionais da área, evidentemente, né, alguns acham bom, alguns nem tanto, não entendem muito bem.
Eu entendo o seguinte: o sistema CREF-CONFEF, provavelmente quem lida com orçamento acha que o dinheiro é pouco. E o profissional que paga acha que paga muito. Como é que a gente quebra essa dúvida aí? Você acha que os serviços oferecidos aos profissionais, eles justificam o valor que é cobrado? Olha, aí vai bastante de analisar individualmente cada conselho. É uma área que a gente não tem, nós do Confef, a gente está numa situação assim agora um pouco duvidosa em relação às atribuições. Houve uma nova regulamentação da profissão, então, só para situar aí os profissionais que nos ouvem, a regulamentação ocorreu em 98 com a Lei 9696, em 1998, e ela criou os conselhos e criou o sistema Confef-CREF, que faz a regulamentação e a fiscalização, o controle ético dos profissionais na área. Só que quando foi feita essa regulamentação, ela teve uma pequena variação na forma de ser estabelecida que gerou um questionamento. Então, essa lei ela partiu do legislativo e todos os conselhos anteriores e pela regulamentação que existia na época, ela deveria ter sido feita pelo executivo. Então isso criou uma situação que gerou depois de um certo tempo um questionamento sobre a legitimidade dessa regulamentação. Então isso foi para análise jurídica, houve questionamentos, coisas foram subindo e recentemente houve um entendimento de que seria inconstitucional a regulamentação do jeito que ela foi feita. O que é bastante questionável, e depois, assim, isso aconteceu depois de 20 anos de existência dos conselhos. Então, porque no momento em que foi feita a regulamentação, até aquela situação que eu te expliquei da verba que foi usada para estabelecer os conselhos, para criar os conselhos, a sua formação operacional, ela veio das taxas que os profissionais foram direcionando para o conselho. Então, não houve Uma verba pública. uma verba pública para isso. Então, isso que justificou essa diferenciação de entendimento na época. Como o executivo não ia ter que dispor dessa verba, então ele não teria necessidade de passar por ele, uma vez que depois que a lei é aprovada no Congresso, ele vai para aprovação pelo presidente, que foi feito, né, que era o presidente Fernando Henrique. Então ela foi aprovada, então assim, estaria resolvido, mas ao pé da letra judicial ele teve esse questionamento, e para suprir esse questionamento, então foi criado um projeto de lei, e agora recentemente, eu falo recentemente, assim, muito recentemente, foi agora esse ano, foi aprovada a Lei 14.386, que ela veio alterar a Lei 9696, e como ela teve procedência no Executivo, foi o Executivo que encaminhou e foi aprovada no Congresso, então essa vamos dizer assim, falha na origem, ela foi sanada. Então, qualquer problema com relação à criação do Conselho, agora ela foi já contornada e já agora está bem estabelecido que não vai ter mais problema com relação à existência do Conselho. Do ponto de vista do público que consome os serviços do pessoal de educação física, se eu vou num médico e o cara não tem CRM, eu já vou ficar assim, né? Você vai no dentista que não tem o CRO, e como é que o público vê? Eles exigem que o profissional apresente o CREF? Eles têm essa consciência já, o público que pratica a atividade? A gente tem feito campanhas regulares com relação a isso. Aos poucos, os usuários, né, dos serviços profissionais estão aprendendo que eles podem exigir, devem exigir isso. Já temos alguns casos de reclamações sobre atuação profissional que chegam aos CREFs, que os profissionais são questionados com relação à conduta ética, à conduta profissional, às vezes a questão até de conhecimento, são feitos questionamentos.
algumas situações, durante uma época também fiz parte da comissão de ética no CREF de São Paulo, alguns casos de acidentes que ocorreram, incidentes que ocorreram em situação de atividade profissional. Então, assim, o julgamento dessas situações ela é feita pelos próprios pares para julgar o que foi feito em relação ao exercício da profissão. Se houve alguma falha, alguma imperícia, alguma negligência dentro da execução do trabalho do profissional. Então, essa é uma das grandes funções do sistema em relação ao exercício da profissão. Eu vejo uma tendência, bom, eu vejo não, qualquer pessoa que presta um pouquinho de atenção, a longevidade das pessoas, né? Muita gente chegando numa idade um pouco mais velha, vivendo até os 80 ou 90, e muita gente com a vida no ponto de vista motor ativo ainda, né? Vocês têm feito um trabalho para que as pessoas se especializem, os profissionais, para atender justamente esse público mais cabelinho branco, assim que nem eu, não? Essa é uma exigência que a ética profissional ela determina isso. Então, o estímulo à formação continuada, a pesquisa permanente pelo profissional, ela é estimulada assim, em todos os níveis, tanto do CONFEF quanto dos CREFs. Todos têm uma preocupação de que o profissional vá buscar a sua formação dentro daquela área específica. Então, a gente tem que entender o seguinte: a nossa formação é uma formação ampla. Então, e o campo de atuação é enorme. Não tem como você ter um curso único que nos permita ser especialista em tantas modalidades, tantas vertentes diferentes de atuação, as ginásticas esportivas, as ginásticas não esportivas, a ginástica laboral. Só em um determinado segmento você tem 4, 5, cada uma delas já se espalha em várias outras. Eu Ginástica de conversei com a academia. Delita Paiva um tempo atrás, que é da Federação Paulista de Ginástica. Ela estava me explicando que são 7, 8 tipos de ginástica. Só numa área específica já divide em muitos ramos. Né? Me fala um negócio: o estagiário se encaixa nesse mundo do CREF Confef? Então, o estagiário é um ponto assim que dá bastante trabalho no sentido de esclarecimento, porque mudou muito, né, por exemplo, da nossa área, da nossa época para agora. Então, na nossa época era comum o estagiário assumir funções de profissional para ir aprendendo aos poucos. Né? Então, eu fui técnico de equipe, conduzi equipes antes de estar formado. Né? Então, era uma forma de aprender que foi muito usada. Né? A gente fazia isso sem nenhum problema. Né? Só que agora, com a regulamentação, o que a gente tem que entender? Né? O estagiário não é um profissional ainda. Ele está se formando para ser. Então, ele não pode, em nenhum momento, estar assumindo a condução de uma atividade. Ele pode exercitar essa condução sob a supervisão, sob o acompanhamento de um profissional. Porque se ele não fizer isso, vamos dizer assim, eu sou estagiário, né, eu tenho meu supervisor de estágio, ele está lá na sala dele e eu estou aqui com a minha turma e estou desenvolvendo minha atividade, estou fazendo estágio. Não estou fazendo estágio. Estou com uma turma conduzindo e uma atividade sem nenhuma supervisão, porque se o meu supervisor está lá na sala dele, ele não está vendo o que eu estou fazendo. Se eu fiz alguma coisa errada, já fiz. É E por se ele não sua estiver conta e olhando, risco. É um perigo isso. ninguém vai saber. Né? Não dá para saber se eu fiz certo ou errado. Então, quando a gente fala em estágio, a gente tem que entender, o estágio é uma ferramenta de aprendizagem. Então, você não pode colocar nas mãos de uma pessoa sem habilitação, né, uma turma, né, de pessoas de qualquer tipo, idosos, crianças, adultos, jovens, se essa pessoa não tem a formação, senão você está infringindo uma norma legal. A norma legal exige todo profissional que vai atuar na área de atividade e orientação de atividade física e esportiva tem que ter registro no CREF. Para a gente O fechar aqui, só me estagiário, fala um negocinho, Tadashi. Além do estagiário, existe um curso, eu moro próximo ao Corinthians, né, uma distância razoável, tem uma ETEC de esportes ali. É uma formação técnica na área de esportes. Eles se encaixam em alguma coisa ou eles estão naquela sombra que você disse? não,
por enquanto, o que tem esses cursos tecnólogos, eles estão focados em gestão. Se for lá a maioria dos cursos, é em gestão É esportiva. mais administrativo do que A na parte prática física. administrativa, organizacional. Então, eles estão... Mas existe já alguns estudos com relação a cursos tecnólogos em áreas específicas, né? Isso acontecendo, eu creio que vai haver uma migração para alguns tipos nessa formação, porque, na verdade, o sistema ele pode dar as opiniões, né, como todos os conselhos, mas quem determina a formação, como é que vão ser os cursos de formação, é o MEC. Então, o que a gente tem que fazer bastante conversa com o MEC para deixar claro o que é razoável e o que não é razoável você fazer, principalmente na nossa área. A nossa área é uma área da saúde, né? Nós conquistamos esse reconhecimento, né, já há bastante tempo, até É uma antes mesmo da saúde regulamentação. preventiva, o que é muito importante. Não, e Tadashi, mais do que como a preventiva, gente sempre diz, o nosso tempo é curto. Eu acho que a gente conseguiu dar uma melhorada no assunto. A gente foi um pouquinho mais a fundo. Ainda tem coisa para dizer. Se eu falar que eu vou gravar o terceiro, o Pardal vai falar. Mas é isso aí. Tadashi, obrigado demais tá joia. pelos novos esclarecimentos. E quando você tiver alguma coisa para contar do CREF Confef, conte com a gente. Tá certo. Nós temos a ordem. Obrigadão, Prazer. Tadashi. Confraria dos Esportes dessa semana esteve mais uma vez com esse cara que sabe muito do sistema CREF Confef e também da ginástica artística, o Márcio Tadashi. Nosso encontro marcado na semana que vem. Obrigado mais uma vez pela sua companhia e até lá.